Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje novamente e hoje o assunto são os exames de imagem, exames de sangue. Porque muitas vezes a doença do filho, da criança, do bebê, de um adulto, de um idoso, porque muitas vezes a doença não aparece nos exames. É esse tema que a gente vai discutir aqui hoje, então fique aqui. Convide o pessoal que tem interesse nesse tema. Às vezes tem algum pai, alguma mãe, às vezes tem algum profissional de saúde, ou você mesmo conhece algum familiar, algum amigo que se pergunta, se questiona isso, por que não aparece nos exames? Por que eu faço um monte de exame e o médico fala que eu não tenho nada? E eu estou engordando, eu tenho insônia, eu tenho dor, eu tenho enxaqueca. E por que não aparece nos exames? É esse tema que nós vamos discutir aqui. Eu vou falar de coisas bem sofisticadas, coisas diferentes, como são a maioria dos meus vídeos aqui, e aulas e assunto, coisas diferentes da medicina convencional, para a gente entender o porquê disso, por que às vezes não aparece em exame lesões, doença, sintomas, etc, etc, etc. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta há 22 anos, mas hoje eu sou mais terapeuta do que fisioterapeuta. Eu tive clínica de fisioterapia durante 7, 8 anos da minha vida, dei aula de pós-graduação e graduação de fisioterapia, aula na pós-graduação dei durante 12 anos de pós-graduação em medicina chinesa e acupuntura. E fui migrando até eu me encontrar. Na acupuntura eu já tinha me encontrado, mas eu fui me encontrando mais ainda. E hoje eu tenho uma técnica que chama terapia sintrópica, que é a qual eu atendo meus pacientes. E a qual eu já atendi mais de 15 mil pacientes até hoje, nesses 22 anos. E pratico em mim mesmo. E por isso que eu vou falar coisas aqui na prática. Porque se eu não fosse bem sucedido na minha saúde, eu não teria direito de estar aqui falando para vocês sobre saúde. Não é só evitar a doença, é o primeiro conceito que a gente tem que entender. Ser saudável é uma coisa, não ter doença é outra. A maioria das pessoas que está por aí não é doente. Não significa que ela seja saudável. Se você vai no médico e ele mede tua pressão, e ele escuta teus batimentos, e ele ausculta o teu pulmão, e passa lá os exames básicos de xixi, cocô e hemograma, e vem os exames, não tem nada, e lá no exame clínico dele ele não achou nada, o médico falou, você não tem diagnóstico, você não tem nada. Ué, mas doutor, como é que pode? Eu tenho insônia, eu tenho dor no meu corpo inteiro, eu estou engordando, eu tenho formigamento nos pés, como é que eu não tenho nada? Como é que não aparece? Então essa pessoa é classificada como não doente. Significa que não apareceu nada em exame e ela não tem lesão num órgão específico. Porque a medicina vai dar lá que você tem uma doença mesmo, na maioria das vezes, quando você tem uma lesão num órgão. Se é no fígado, hepatite, cirrose, etc, etc. E assim por diante. Então, é a maioria das pessoas. Quantas pessoas que você conhece no seu dia a dia, e às vezes criança, e às vezes bebê, e às vezes seu filho de 10, 12 anos de idade, que tem sintoma. Toda semana tem um sintoma. Uma semana é dor de cabeça, na outra semana é uma diarreia, na outra semana é outra coisa. Quantas pessoas que você vê o tempo todo, toda hora tem um sintoma, toda hora está sentindo alguma coisa, e vai fazer um check-up, não aparece nada. É muita gente. Quem conhece alguém aí ou já viveu esse drama, coloca aí para eu saber que você já viveu ou conhece pessoas assim. É o tempo todo. É o tempo todo. E aí começa a medicar, que não é a solução, porque remédio remedia, não cura. O remédio não é a solução. Mas e por que isso acontece? Então vamos lá. Quando você tem, vamos colocar 3 níveis. Olha só que interessante. Vamos colocar 3 níveis da doença. Esse conceito veio da medicina chinesa.
Você tem o nível superficial, na medicina chinesa eles falam energético, mas aqui a gente vai colocar como funcional. As funções do seu corpo, do sangue, do seu movimento, nível de função. Você tem o nível do órgão e o nível de comprometimento do corpo inteiro. Quando você tem um nível de órgão, é onde aparece nos exames. Uma hérnia de disco, por exemplo. Uma cirrose, por exemplo. Uma pielonefrite, uma infecção no rim. É onde você tem já lesão no órgão. Só que antes de acontecer a lesão no órgão, no nível superficial, algumas semanas, meses, anos antes, você tinha a função comprometida. E às vezes também nem isso apareceu em exame, nem isso apareceu nos exames básicos. Mas às vezes já apareceu, só que o médico não soube ler. Porque tem muito profissional, e não é só médico, você tem enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, vários educador físico, vários profissionais da área da saúde que não aprenderam como se vê uma imagem, como se lê um exame de sangue, por exemplo. Eles ficam preocupados muito com um número, e esse número não é o real. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não sei se vocês sabem, mas existe um gráfico, como se fosse X e Y, que o ideal, a saúde, ela ocorre num U, e a saúde está ali no meio. Nem deficiência total, nem excesso total, nem para mais, nem para menos. A virtude está no meio. Em muitas coisas também. Deu uma pequena travada no vídeo pela qualidade. Hoje eu estou em outro ambiente. Pode ser que travou aqui, mas provavelmente já deve ter voltado. Então, como eu estava falando da curva em U, nem em excesso total, nem em deficiência total. Se você não tomar água, em 3 dias você morre. Se você tomar água o dia inteiro, você tem edema cerebral e você entra em coma e você pode morrer. Água de menos mata, água de mais mata também. Isso para tudo. Sol é benéfico, Gustavo? Lógico que sol é benéfico. Sol de menos pode causar até pensamentos suicidas. Você sabia que se você chegar a menos de 10 de vitamina D que vem do sol, se você chegar com menos de 10 no exame de sangue, você pode começar a ter pensamentos suicidas? Sabia disso? Tem pesquisa em relação a isso. E sol demais também prejudica. O sol demais vai causar envelhecimento precoce da pele, vai aumentar as manchas da pele que você tem. Ele não causa câncer, tá? Já vou adiantar. O sol não causa câncer. Tem um monte de estudo aí. Existe uma indústria farmacêutica por trás dos filtros solares. Não vou falar sobre isso, mas só fica a dica. Índio não tem câncer de pele. O pescador no Recife que fica pescando o dia inteiro não tem câncer de pele. O cara lá na enxada não tem câncer de pele. Existe mais câncer de pele que mata nas pessoas internas do correio do que o cara do correio que trabalha no sol. Então não tem nada a ver com o sol. O maior índice de melanoma no Japão é na sola do pé. Você nunca viu um japonês andando, plantando bananeira, pegando sol na sola do pé. Não tem nada a ver com o sol. Nada, absolutamente nada. Mas implantaram esse medo. Mas o que eu quero voltar aqui e falar é do excesso e da deficiência. Deficiência severa de sol vai causar problema. Excesso de sol vai causar problema. Assim são os exames de sangue. Porque no exame de sangue, muitas vezes ele tem um número lá. Só que aquele número que diz normal ou padrão, aquele número do exame de sangue que diz normal ou padrão, não é o normal e o padrão dos saudáveis. Não é. Quem vai fazer exame em laboratório clínico? É gente super saudável ou alguém que já tem sintoma? Você concorda comigo que é alguém que já tem sintoma? Se a pessoa vai no laboratório fazer exame de sangue, ela já tem sintoma, ela já está em desequilíbrio, porque ela já tem sintoma. Então,
o banco de dados do laboratório clínico é um banco de dados de gente doente. Aquela referência ali que tá é dos doentes, não é de uma pessoa super saudável. Vocês entendem como funciona? Então quando diz lá, olha só, quando você faz um exame de chumbo, por exemplo, talvez eu fale o número errado, quando você faz um exame de chumbo, chumbo é um metal pesado. Chumbo você não tem que ter no corpo. Mas ele vai dar uma referência lá. De 0,3 até não sei quanto, vamos supor até 10, de 0,3 a 10 é normal. Fora disso é problemático. Então ele diz de 0,3 a 10 é o normal. Então quer dizer que se o meu exame de chumbo tiver zerado, eu tenho que suplementar chumbo para chegar no 0,3? Olha que absurdo isso. Só que por que é assim? Porque quem faz exame de chumbo? Quem trabalha na mineração, que já está contaminado com chumbo. Então o banco de dados do laboratório é um banco de dados da pessoa que já está doente, ela já tem um pouco de chumbo lá. Vocês entendem como funciona? Então a gente não pode pegar o referencial de exame de sangue e simplesmente olhar, se está dentro daquela faixa, tá bom. Não é assim que se lê exame. E muitas vezes o médico lê errado, porque ele não aprendeu. Então como que faz, Gustavo? A gente divide em 4. O ideal é dividir em 4. Tudo que é desejável, eu quero no quarto quartil. Tudo que é indesejável, eu quero no primeiro quartil. Por exemplo, vitamina B12. Vitamina B12 é algo desejável. E a vitamina B12, o laboratório fala que o normal é entre 250 e 800, por exemplo. Não sei se é bem esse número, entre 250, 300 e 800, dependendo da referência. Como vitamina B12 é algo desejável, eu quero lá perto dos 800. Vocês entendem? Quero lá perto dos 800. É muito diferente a minha saúde se hoje o Gustavo for fazer um exame de sangue e a B12 der 250, que está na referência, e daqui 3 meses ela está em 800. É muito diferente a minha saúde, mas muito diferente. Então tudo que é desejável no exame de sangue, eu quero no máximo. Tudo que é indesejável, eu quero o menor número possível. Então, chumbo, alumínio, são metais pesados, mercúrio é uma coisa indesejável. Eu quero ela lá zerada praticamente. Vocês entenderam? Então, funciona dessa maneira. Lógico que aqui eu estou explicando de uma maneira bem rápida, mas para vocês entenderem que não é daquela referência que a gente pega. Porque a faixa é muito grande da referência padrão dos exames de sangue. Os exames de imagem, e tem doenças que nem aparecem nos exames. O exame dá normal. Então, por exemplo, vamos pegar a tireoide, que é uma caixa de marimbondo, né? A tireoide é uma glândula complicadíssima para os profissionais de saúde equilibrar a tireoide. Então você faz um exame de TSH, você faz um exame de T3, você faz um exame de T4 e lá deu normal, significa que você não tem nada na tireoide? Não. Você fez um ultrassom na tireoide, não deu nódulo, não deu cisto, fez exame de sangue, TSH, T3, T4, está dentro da faixa de normalidade. Significa que você está super saudável da tireoide? Você não pode falar isso. Porque a tireoide é uma glândula super complexa. Você pode ter todos os sintomas de tireoide e o exame ainda não mudou. Você entendeu? Você pode ter inchaços, sono perturbado, humor ruim, cansaço físico, sensibilidade ao frio. Quando você faz uma atividade física, você fica com o rosto muito vermelho. Isso tudo é indicativo de um problema na tireoide, é indicativo. E tem gente que tem todos os sintomas da tireoide, então ela já tem um problema na tireoide. Mas o ultrassom não deu nada. Isso não quer dizer nada. O exame de sangue não deu nada. Isso não quer dizer nada.
Porque o exame de sangue e o exame de imagem, em grande parte das doenças, ela não comprova absolutamente nada e o médico sabe disso. E às vezes aparece algo no exame e não tem nada a ver com a doença. Vou dar um outro exemplo. Olha que interessante. A pessoa está com uma dor lombar, dor na região lombar, está travada, travou a lombar. Ela vai no ortopedista. Aí o ortopedista pede uma tomografia, uma ressonância da coluna. Aí ela chega lá, ó, na tua ressonância apareceu uma hérnia de disco. Então a senhora tem uma hérnia de disco, a tua dor é por causa de uma hérnia de disco, a doença é hérnia de disco. Vou te prescrever, ó, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, fisioterapia. Mas não, fez o exame, não é hérnia de disco. Fez a tomografia, apareceu bico de papagaio, osteófito, você tem bico de papagaio. Então eu vou te passar teu tratamento, seu João. Analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, fisioterapia. Ah não, seu João, não é hérnia de disco nem bico de papagaio. Apareceu aqui na sua coluna artrose. Você tem desgaste no osso. Vou te passar o teu tratamento. Analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, fisioterapia. O que vocês viram que está acontecendo? Mudou o diagnóstico, o tratamento é o mesmo. Vocês entenderam? Mudou o diagnóstico, o tratamento é o mesmo. E muitas vezes, aquilo que apareceu no exame de imagem não tem nada a ver com a dor. Se você perguntar para um fisioterapeuta treinado, se você perguntar para um osteopata, se você perguntar para um quiroprata e você ir atrás de estudo, você vai ver que 80% das vezes a dor na lombar da pessoa não tem a ver nada com aquilo que apareceu na tomografia e na ressonância. Não está relacionado com aquilo, não é. Nem o nível da dor não bate, não é aquilo. Aquilo é apenas um achado clínico. O que significa isso, Gustavo? Achado clínico é quando tem uma lesão lá, mas aquilo não tem nada a ver com a doença da pessoa. Você entendeu? A pessoa tem uma dor no abdômen, perto do umbigo. E ela fez um ultrassom, apareceu uma gastrite, uma úlcera. Mas aquele problema no estômago não tem nada a ver com a dor no umbigo dela, perto, abaixo do umbigo. Às vezes é um problema da bexiga. Só que ela fez um ultrassom e achou uma gastrite lá, achou uma úlcera lá. Então olha, veja como a gente pode ser induzido ao erro. Olha só como a gente pode ser induzido ao erro, o médico também, o profissional de saúde, não é só o médico, qualquer profissional de saúde. Então, Gustavo, para que serve o exame de sangue? Então, para que serve o exame de imagem? Ele serve sim, ele tem um lado positivo. O exame de sangue, o exame de imagem, e dependendo qual exame que é, porque tem até isso, depende qual exame que é, porque tem exame que naquele momento não vale muita coisa, mas tem exame que é fundamental e nem é pedido. Então assim, a gente tem centenas de milhares de exames de sangue, centenas de possibilidades de imagens por tomografia, por PET scan, por ressonância, por uma série de exames de imagem, de equipamentos, de sangue, e às vezes eles vão servir para algo e às vezes eles não vão servir para algo não. Depende muito do profissional. Então o profissional que está lá do outro lado, ele tem que estar antenado com isso. Você tem que entrar no perfil dele, ver se ele está postando coisas de atualidade e em relação a isso. Quando você vai num médico, por exemplo, você tem que fazer uma pesquisa, porque até isso é importante. Até isso é importante. Então veja só, por que uma doença não aparece em exames de sangue ou exames de imagem? Como eu falei, você tem níveis da doença. Quando você vai para pegar uma gripe, antes de você pegar a gripe, teu sistema imunológico já está abalado. Então, há 2 semanas atrás, eu corri demais na rua, eu me estressei com o meu chefe, eu comi mal, minha imunidade diminuiu. E aí, essa semana, eu fiz algo de novo, fiquei exposto a um ambiente ruim, etc, não sei o que.
Aí eu comecei a ter sintomas da gripe. Mas essa gripe já começou 1 ou 2 semanas antes, quando eu comecei a me estressar e meu sistema imunológico diminuiu. Então isso não vai aparecer nos exames. Você entende? Isso não vai aparecer. Só vai aparecer quando tiver uma pneumonia, com uma lesão no pulmão. Quando essa gripe evoluir para uma pneumonia. Porque às vezes mesmo na gripe, se eu faço um exame de sangue, às vezes não dá nada. Às vezes o exame não vai mostrar nada. Mas quando eu tiver uma lesão no pulmão, virar uma pneumonia, aí agora aparece no exame de sangue, aí agora aparece na radiografia, você entendeu? Então ela tem que evoluir, porque quando ela apareceu numa imagem, é porque isso ali já está há muito tempo, há meses ou anos. Quando você tem, é assim, ó, sangue e depois exames de imagem. Sangue abala primeiro. A lesão no órgão que vai aparecer numa imagem, ela é mais crônica, é mais profunda, tem que ter mais tempo de doença. Para você formar uma hérnia de disco, não é do dia para a noite. Para você formar um câncer, não é do dia para a noite. Isso leva meses e anos. Então, num exame de imagem, se já apareceu uma lesão na tireoide, esse nódulo está aí, não é há 1, 2 meses. É pelo menos 6 meses a 1 ano atrás, para não dizer mais. E se achou um nódulo na tireoide agora, significa que o teu emocional está desequilibrado pelo menos 5 anos atrás, onde começou a tua doença real. Vocês entenderam como funciona? Na criança é mais rápido isso. Uma criança de 3, uma criança de 5, uma criança até 10 anos de idade, a evolução da doença pode ser muito mais rápida e muito mais agressiva, porque ela ainda está em formação, mas ela recupera também muito mais rápido. O bom de uma criança é que ela recupera muito mais rápido que um adulto. Esse é o benefício. Entende?